dia, meus amigos da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Em nome da nossa diretoria e da presidência, hoje vamos ter uma conversa muito interessante com o Dr. Carlos Magno Michaelis Júnior, advogado, cirurgião dentista e também coordenador da Procuradoria do CREMESP, Procuradoria Jurídica, e coordenador da Câmara de Prerrogativas Médicas, além de ser um consultor jurídico da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, do Fernando Godoy, que fazem a Procuradoria Jurídica e o Departamento Jurídico. Hoje eu gostaria de salientar que é um tema importante e que nós já publicamos no ar o Código de Ética Médica, os códigos de propaganda no site do SBN, e temos aqui o Dr. Carlos para nos elucidar. Muito bom dia, Dr. Carlos Magno. Nós temos a honra de tê-lo aqui, uma pessoa dinâmica e atua de uma maneira extremamente pujante, uma honra muito grande. Presidente, eu vos agradeço pelo convite e digo que é um momento muito honroso que posso contribuir, ter essa oportunidade de contribuir com a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, ainda mais com a felicidade de ser no curso do seu brilhante mandato. Obrigado. E eu queria começar até com perguntas muito importantes para o associado. Quais são as principais situações que podem levar um médico a responder um processo ético profissional nos conselhos de medicina? Basicamente, nós temos o édito, que é justamente o Código de Ética Médica. Então, em linhas gerais, parece até que é muito fácil isso, Mas seriam as vedações que o próprio Código de Ética Médica impõe. E aí eu geralmente costumo sempre trazer uma reflexão para o médico. Quando a gente olha no Código de Ética Médica os direitos do médico, eu costumo dizer que é um grão de areia no oceano. Mas, presidente, quando nós olhamos os deveres do médico, algo hercúleo, gigante, grande. Então, tudo aquilo que é vedado e é dever do médico, obviamente, se for violado, transgredido ou objeto de hostilização, eventualmente por paciente, ambiente nosocomial, etc., vai sim gerar uma sindicância que pode se converter em processo ético contra o médico. Muito interessante isso, e fazendo parte também do Conselho Regional de Medicina, como conselheiro, já estou lá desde 2018, desde 2013, eu tenho observado um crescimento grande de demandas contra médicos, Felizmente, não em neurocirurgia, mas muito grande. É a sua impressão? Acho que vai crescer? Qual é a sua ideia? Eu acho que essa pergunta tem uma grande complexidade porque ela vem e pode ser vista sobre diversos aspectos. Essencialmente, nós temos algo que é inexorável. Temos aí um aumento, um crescimento do número de médicos que embarcam no mercado. E, obviamente, quando a gente tem um número maior de médicos no mercado, a chance desses médicos terem algum tipo de problema que chegue até o Conselho Regional de Medicina, ela é óbvia. Adicionalmente a isso, para falar de forma bem superficial, presidente, nós temos outras questões que a gente tem que pensar na má formação atual dos médicos, e quando você tem uma má formação, obviamente, você deságua no risco de iatrogenia, no risco de uma prática médica, dali por diante, E acho que tem outros elementos também que contemporizam a esse fator e que fazem com que o número de processos eles aumentem. Então, por exemplo, um último exemplo que me vem aqui, de bate-pronto. O mercado de trabalho está difícil. E com o mercado de trabalho existe até mesmo uma vulgarização de honorários médicos, existe uma vulgarização da autonomia médica. O médico trabalha demais, o médico tem que aceitar mais procedimentos do que ele deveria fazer, ele se submete.
E por conta desse volume também, a chance de você no volume errar, ela aumenta. E todos esses fatores, esses clusters, né, se agregando, eles podem resultar aí também nesse aumento que, né, você colocou muito bem, de demandas aumentando. E para fazer um fecho da sua pergunta, eu sim entendo que a tendência é aumentar. Muito embora, né, o senhor faz parte disso como conselheiro dessa gestão, o ideal do Conselho Regional de Medicina hoje é muito maior em esclarecer, ensinar, ser pedagógico do que ser amplamente punitivo. E como funciona o trâmite desses processos dentro do Conselho? Desde a denúncia até o julgamento e a decisão final. E também, só para ter uma estimativa, qual é a média de tempo de um processo? Assim, não digo de propaganda médica, mas de má praxis. Vou tentar fazer um rito abreviado para explicar o que seria o Código de Processo Ético Profissional. Basicamente, a denúncia, né, a gênese de um processo no CREMESP, no sistema conselhal, parte de uma sindicância. A sindicância ela pode vir de uma denúncia em que não pode ser uma denúncia anônima, ela tem que ser identificada, ou ela pode ser ex officio. O que é uma denúncia ex officio? A situação é grave, a situação é rutilante, e aí o conselho, por motivação própria, também pode instaurar a sindicância. Veja, a sindicância, ela trocando, né, mutatis mutandis, como um inquérito policial. Ela, de certa forma, é premida de uma ampla defesa, um contraditório tão elastecido. Ela é mais um ambiente, né, de busca rasa, concreta, para que ao final dela, num relatório conclusivo, feita por delegados do CREMESP e também, né, submetida a um conselheiro instrutor, ela resulta num relatório conclusivo que pode ser de arquivamento ou instauração de processo ético profissional. Instaurou o processo ético profissional. Faço a mesma comparação com o Código de Processo Penal. Saímos do inquérito policial e adentramos na ação penal. E lá, obviamente, como um processo e com todo o esteio do Código de Processo Ético Profissional, são delibadas todas as etapas de um processo natural. Então, oitiva de testemunhas, oitiva de denunciante, denunciado, produção de prova emprestada, perícia, se for o caso, enfim, audiências. E aí, todo esse caminho perfilhado até se chegar nas alegações finais, e aí teremos o momento do julgamento. O julgamento ele é maniqueísta. Ou ele vai julgar por culpabilidade, ou vai culpabilizar o médico, ou ele vai considerar não culpabilizado. Perante um corpo de conselheiros formados por um presidente da sessão, um conselheiro-presidente, um conselheiro relator, que é o conselheiro que vai sugerir qual é a proposta do encaminhamento desse julgamento, e por conselheiros vogais. E aí vem um fato interessante que eu acho importante passar, né, para os associados que nos assistem. Não é porque o relator apresenta uma prova, apresenta, na verdade, o relatório dele com a pena ou não, que esse processo ele está arrematado. A coisa mais curiosa que eu vejo é que o conselheiro vogal, ele pode fazer o que nós conhecemos como voto divergente, e esse voto divergente ele é julgado e ele pode superar o voto do relator e mudar completamente o norte daquela relatoria. Então, realmente, é o ponto auge do processo ético profissional em que vai aí se resolver a vida do médico que vir, infelizmente, né, a responder a um processo ético profissional. E o vogal ele pode pedir lista de diligência, né? Exatamente. No processo penal. Uma dúvida importante que às vezes as pessoas, durante o tratamento do processo, elas ficam desesperadas porque elas acham que o resultado final é sempre a cassação. Então, tem uma ouvinte que nos mandou uma pergunta, ligado do interior, né? Quais são as penalidades possíveis aplicadas ao médico em caso de condenação ética? Maravilha. Eu vou até fazer um gancho, presidente,
que eu acabei deixando passar a última pergunta, a conclusão. O tempo de duração do processo, nós temos a responsabilidade como instituição de não deixar passar o tempo em que possa ser afetado pela prescrição, seja a prescrição intercorrente ou a própria prescrição em sentido stricto sensu. Então, dentro desse período respeitoso da legislação, para que não se deixe prescrever o processo, que isso é o problema mais atroz que nós podemos trazer para casa, existe também algumas dificuldades para se estabelecer um período, porque alguns processos eles têm uma complexidade obviamente menor. Por exemplo, não dá para comparar um processo individualizado de publicidade médica, por exemplo, com um processo de, por exemplo, pensando aqui alto, um óbito de RN, em que você tem no processo como denunciados o gerente médico, o diretor técnico, o residente, o médico, o plantonista, o chefe. Então, um processo desse, que vai com certeza ultrapassar 3, 4 volumes de 200 folhas, ele tende a durar e chegar muito próximo do limite do que um processo de menor complexidade. E aí, chegando agora nessa nova pergunta, as penalidades aplicadas estão também ungidas aí na lei, elas vão em 5 etapas, que em tese teriam que seguir até uma gradação, que é advertência confidencial, censura confidencial, censura pública, suspensão, cassação. Tem mais uma também que não está nesse rol de 5, mas que eu considero que é uma delas, que é a interdição cautelar, que não deixa de ser uma pena, que é praticamente uma pré-cassação, né? Então nós temos esses 5 elementos e mais esse, vamos colocar assim, mais esse chapéu que seria a interdição cautelar. Perfeito. Eu tenho recebido notícias e informações que ainda estão na mídia e correm de sigilo, sem deixar nome específico, que tem aumentado muito o assédio, o crime de assédio sexual entre os médicos e, surpreendentemente, não é muito grande dentro da área neurocirúrgica, mas a gente tem visto entre jovens, idosos, idade média, meia-idade. Então, a que você reputa isso? Uma falta de informação ou uma implementação da sociedade que hoje cobra mais e vigia mais determinadas atitudes que podem ser mal interpretadas ou interpretadas como verdadeiras, não existia antes do celular, não existia antes da gravação? Você vai saber sua opinião. Eu acho que hoje existe hoje se abrilhantou muito mais a possibilidade da voz da vítima. Tanto é que no Código de Processo Penal, a palavra da vítima de assédio sexual ela é ultra valorizada, por razões óbvias. Eu acho que além disso, hoje existe não só um conhecimento, mas uma mudança de comportamento social, filosófico, e isso se resulta de forma empírica e prática. Eu não acho que não existia condutas ilícitas dessa natureza anteriormente. Eu acho que o bem jurídico do assédio sexual hoje, ele continua protegido como era antes, com esmero nos dispositivos penais, ele foi aumentando, ele foi mudando, tanto é que os capítulos, os artigos do Código Penal, eles foram colocando a linha A, a linha B, a linha C, eles foram endurecendo, aumentando a rigorosidade, mas concomitante a isso, presidente, eu acho que hoje, com a possibilidade de publicização, hoje, assim, existe câmera, gravação, a gravação é permitida, porque antes existia uma certa, isso há anos atrás, né? Existia uma certa celeuma, mas eu posso gravar, mas é prova ele. Não, o Supremo Tribunal Federal já pacificou isso há um tempo. Então, se eu sou interlocutor dessa situação toda, dessa conversa, e eu gravo, eu posso, se for vítima de alguma coisa nesse sentido, eu posso chegar e usar essa gravação. Então, ela é prova lícita. Então, eu acho que isso é fruto do ordenamento jurídico, do avanço das políticas públicas e o avanço também social que tornou impraticável a permissibilidade desse tipo de conduta. Muito interessante. Eu acho que é uma proteção à sociedade. Tem exagero, né?
denúncias vazias, mas tem a grande maioria que hoje é apurada de uma maneira técnica, de uma maneira diligente, né? Não é esquecido, não é política ou social, a denúncia é levada à frente. E o senhor sabe que o próprio Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo tem uma Câmara de Assédio Sexual que é formada justamente para tratar, diante da gravidade desses fatos, né, tudo aquilo que chega ao Conselho que seja decorrente de assédio sexual envolvendo a prática médica. E o assédio moral? Então, o assédio moral, eu costumo dizer, presidente, que em relação a assédio, né, e até em relação à judicialização na medicina, hoje nós temos dois tipos de médico. O médico que não foi processado e o médico que ainda vai ser processado. Né? Tem que tomar muito cuidado. E eu acho que o comportamento médico depende muito também da proteção do médico, porque a gente fala muito dos deveres, né, do médico e tudo que se recai sobre o médico incide do comportamento dele ético e dali por diante. Mas eu acho que tem que ter também um acolhimento e uma boa estrutura de informação levada ao médico no sentido de se cuidar também nessas questões. O médico tem que ter assistente no atendimento, não tem problema, ele tem que ter assistente, ele tem que ter uma forma de provar caso venha a ser acusado. Ele pode gravar, ele pode filmar com consentimento, seguindo as regras legais, ele tem N possibilidades de atuar em consultório, etc., para que ele também se resguarde e se proteja também, eventualmente, de situações que possam depor contra ele sem ele ter culpa. Agora, em sede de assédio moral, nós temos os dois, de A a Z. Nós temos os médicos que praticam assédio moral e nós temos também os médicos que sofrem assédio moral. E aí eu acho que o ponto mais importante trazer para um momento desse brilhante que a ASBN nos permite hoje, uma das frentes mais pujantes da atual gestão do CREMESP é justamente a Comissão de Defesa de Prerrogativas Médicas. Essa comissão, e ela lembra muito a Comissão de Prerrogativas da OAB, é uma comissão que vai justamente poder auxiliar, presidente, esses casos de assédio partindo da premissa de todos os lados. O médico que foi assediado, denúncias contra o médico que assedia. Eu acho que hoje em dia, não sei se talvez o senhor compartilhe também dessa impressão, mas eu acho que eu sou até neófito nesse aspecto, mas eu me considero já um pouco experiente porque eu já tenho uns 13 anos, né, nessa área. Eu percebo que quando eu atuei pela Associação Nacional dos Médicos Residentes lá atrás, né, no começo dos anos 2010, alguma coisa, a situação de assédio, partindo, né, da escala de hierarquia maior de forma descendente, me parece, por exemplo, nos casos da residência, que era pior. Hoje, eu acho que isso talvez pelas políticas, elas diminuíram, né? E eu acho que essa tem sido, eu acho que vem se pavimentando esse caminho. Talvez um caminho que os pontos de assédio continuam existindo, mas que tendem, de certa forma, com essas políticas institucionais, como do CREMESP, como do SBN, diminuir ou ser reduzido. Muito bom. E uma pergunta importante, por exemplo, o médico tem uma queixa de assédio, o médico tem uma queixa que está sendo explorada do ponto de vista financeiro pela fonte pagadora. O médico tem um problema de não concordar com o empacotamento de cirurgias que, teoricamente, se ele for cerceado, ele pode incorrer no artigo 32, que é deixar de fazer tudo que esteja ao seu alcance pelo bem do paciente, tanto no diagnóstico como no tratamento. Ele pode consultar ou fazer uma denúncia a prerrogativas médicas? Mas perfeitamente. Vou repetir por 2 vezes aqui que eu acho importante. prerrogativas@cremesp.org.br prerrogativas@cremesp.org.br. Presidente, essa comissão, ela é uma comissão que ela criou uma estrutura tão robusta que hoje nós temos um atendimento que em 24 horas nós temos um atendimento 24 horas.
Às vezes a gente acha meio chato entrar em site institucional, porque é aquela coisa, né? Conheça mais, com a composição, diretoria, Não, lá no conselho tem a parte de prerrogativas e de cara tem lá o número do celular com o WhatsApp, em que se o médico entrar agora e falar assim, eu tenho um problema relacionado à pacotização. Aqui no meu hospital, eu tenho minha autonomia médica ferida por conta de operadoras de plano de saúde. O que eu posso fazer? Se ele mandar isso nesse WhatsApp ou nesse e-mail, no WhatsApp é real time, mas no e-mail existe uma política implementada pelo nosso presidente lá do Conselho, Dr. Ângelo Vátimo, que a comissão tem 24 horas para receber esse denunciante e dar uma resposta. E aí agir em outras 24 horas também. Então, presidente, como é que funciona? O médico teve retenção de honorários. São inúmeros responsáveis técnicos que são chamados, mesmo de IOS, de hospitais de renome, são convidados gentilmente para que a gente possa encaminhar eles o problema que o médico na ponta está recebendo, está sofrendo. E tem um grau de conversão em resoluções muito grande. Porque senão, o que parece? É por isso que eu acho que iniciativas como essa são brilhantes. É muito difícil a gente conseguir a confiança, seja do médico inscrito em São Paulo, seja do médico associado, se a gente não tem atividade empírica, atividade em campo. E atividades como essa, elas demonstram que existe prática e empirismo. Então, quem tem problema de retenção de honorários, quem tem problema de violação de prerrogativas no sentido de violência, paciente não entendeu uma cirurgia que um neurocirurgião teve que fazer e hostilizou o cirurgião no hospital na ponta. Manda que a gente vai representá-lo, se precisar, por conta da agressão, da violência, do insulto. Né? Se tiver algum problema relacionado à glosa, de operadora de plano de saúde, e motivar descredenciamento, nós entramos também em campo e montamos o NIP, ajudamos a encaminhar essa NIP para a ANS. A ANS tem respondido para a operadora devolve isso para prerrogativas. Então são N assuntos, um que é famoso, invasão de hospitais. Teve essa leva de políticos que estavam ingressando no hospital para fazer fiscalização, que é competência única e indivisível do sistema conselhal, vai lá no conforto médico, que está estipulado por lei ele poder ficar no conforto médico, e detonava o médico no conforto médico, olha, o neurocirurgião aqui que operou 13 horas seguidas, está lá descansando como permite a resolução do CFM, e sai ali com o político gravando que está lá dormindo, descansando, o paciente na porta. Acabamos com isso. Todas as liminares que nós pedimos ao Poder Judiciário, pelas prerrogativas, todas foram deferidas. Erradicamos isso também pela Comissão de Prerrogativas, né, que eu acho que vem realmente a decorar bem aí o que está vindo. Interessante, né? Tem mais uma pergunta aqui, uma colega de outro estado, ela pergunta: o CREMESP não funciona só para o estado de São Paulo, por isso chama CREMESP? Eu achei até que é interessante, porque muitas pessoas têm dúvidas, aliás, são duas dúvidas absurdas, né? O CREMESP é um órgão federal, é o órgão fiscalizador do CFM do estado de São Paulo. Se tiver ordenações de outros estados que atingem os médicos do estado de São Paulo, o CREMESP é responsável e recebe as denúncias de outros estados e dá continuidade. Ou eu estou errado? Ele não... Perfeitamente. E ele tem uma jurisdição, né, é uma delimitação de jurisdição estipulada na Lei 3268, igual nós temos o governo do estado de São Paulo, o governo do estado de Santa Catarina. E o nome CREMESP é porque o nome realmente, você tem o CREMESC de Santa Catarina, tem o CREMEC do Ceará, tem o CREAM da Amazonas, tem o CREMERGE do Rio, né? Então eles vão... CREMERS, todos os órgãos federais são delegados pela União e quando tem algo que extrapola as nossas fronteiras, por exemplo, um médico que não é inscrito aqui, mas cometeu aqui, ou alguma coisa que aconteceu num outro estado que tem que ser apurado aqui, então nós trabalhamos com o que nós falamos de carta precatória, né? Então nós trocamos carta precatória, igual funciona em todo, semelhante ao Poder Judiciário. Perfeito. Eu acho interessante essa pergunta,
E a outra coisa que está aqui interessante, pode um médico avaliar por consulta online um paciente de outro estado e indicar ou desindicar a conduta do médico que atuou no estado desse paciente? O que eu estou entendendo é que ela pergunta se um perito, um auditor, não tem o credenciamento naquele estado, não examinou o paciente, ele pode vetar a cirurgia só com um escrito de material sem examinar o doente, contraindicar uma conduta só por ser perito. Só por ser perito? Ele precisa ser primeiro. Se for, assim, eu entendi duas perguntas, né? Assim, auditor e perito. Ele tem que ser do estado, ele tem que estar sob a jurisdição que ele está inscrito, porque aí não é um caso de telemedicina, né? Tem que ser no local que ele está inscrito. Agora, ele como auditor poder afastar, né, a prescrição, digamos, né, ou o diagnóstico de um outro colega, como auditor do convênio ele tem essa autonomia, tem, de certa forma, por isso que ele é um auditor da operadora do plano de saúde, né? Mas tem que estar inscrito na jurisdição que ele atua. Agora, sem examinar o doente, é porque ele vai fazer por documentos médicos, né? É igual nós temos a perícia, a gente tem a perícia direta, mas também temos a perícia indireta. Perfeito, mas a grande dúvida que eu fico em neurocirurgia é muito importante o exame clínico, principalmente de coluna. Então, um médico indica a cirurgia de coluna para usar tal material. O outro médico não viu. Só tem lista de material, tem um relatório da consulta, mas a dúvida que eu também fiquei agora com essa pergunta, não teria que esse médico examinar o doente? É o ideal. Por isso, assim, se não houver esse exame, porque isso é uma nódoa grande, né, em campo. Por isso que tem também a impugnação, o Instituto da Impugnação. O ideal é que seja feito o exame clínico no paciente. Tá. Se não for feito e isso estiver gerando prejuízo ao médico que estabeleceu qual seria a conduta, ele precisa impugnar e exigir à operadora que seja feito o exame clínico, ainda que não tenha sido feito. Então existe a possibilidade de impugnação. E a exigência que o médico e o auditor sejam do estado que... Não, a não ser que ele tenha uma suplementar aqui, né? Tá. Pelo seguinte, geralmente o auditor ele vai trabalhar muito pela parte documental e baseado em diversos artigos de evidência científica, por exemplo. E às vezes ele se coloca numa posição em que, abastecido dessas informações científicas, já é o suficiente para ele emitir o laudo dele. Dali a importância do médico prescritor que fez, né, todo o cuidado até ali, se discordar, impugnar e solicitar o exame clínico presencial. Perfeito. Agora, com relação à telemedicina, presidente, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina perdão, que trata exclusivamente disso. E eu acho que vale muito a pena. É super simples, é colocar na aba do Google assim, ó, telemedicina, resolução telemedicina CFM. Vem, e como ela é uma resolução extensa, vale a pena procurar e ler, porque aí você consegue buscar exatamente a dúvida que você tem. Tá. E uma outra dúvida que eu tenho aqui, a gente já falou sobre isso, né, que eu estou recordando. Pode o hospital seguir o empacotamento da operadora por causa de uma relação comercial entre o hospital e a operadora e negar ao médico tudo aquilo que esteja fora do pacote? Porque a ideia do empacotamento era para fugir ao mercantilismo, ao exagero de compra, etc. Mas o que a gente está vendo hoje, isso está revertendo em uma solução da operadora em detrimento ao paciente. Porque empacotamento me parece uma coisa estranha. Então, eu tenho uma doença, o médico pede X e a operadora fala para o hospital, só vou dar X sobre 5, por exemplo.
E o hospital fala, olha, não tenho interesse em continuar com essa cirurgia porque eu não vou romper com a operadora. E quem está no polo sendo prejudicado é o paciente. É estranho isso, né? Eu gostaria de entender um pouco melhor, do ponto de vista jurídico, qual é a responsabilidade do RT do hospital, do RT da operadora. Será que eles podem entrar no polo passivo de problema, caso o paciente venha a ser lesado por falta? Além do médico também. Se ele concordou em usar o X/5, o menor, ele também está arriscando a vida do paciente. É uma dúvida que eu tenho, os ouvintes têm, né? Todos os dias e me perguntam. Eu, como não sou advogado, tenho conhecimentos parcos, mas gostaria de saber. Esse é um assunto que a gente poderia fazer um congresso de 2 dias, porque é um assunto tão polêmico e tão complexo. Eu digo pelo seguinte, presidente, nós temos atores aí que infelizmente não se conversam e eu quero crer que eu não vou vê-los conversar em vida. Nós temos hospitais, operadoras de plano de saúde, médicos, pacientes. Esses 4 atores, eles não se conversam, porque cada um deles tem um interesse personalíssimo que os afasta. O hospital, por exemplo, ele quer que o paciente entre e saia rápido, não quer o paciente lá. Cada dia que ele ficar lá, ele pode gerar mais riscos, ele pode gerar mais despesa. A operadora de saúde, ela trabalha no que nós chamamos é uma instituição atuarial. Ela quer lucro, ela visa o lucro, ela ocupa um espaço que a Constituição deixou, em que você tem o sistema público de saúde, mas o poder público também permitiu que as operadoras atuem nesse segmento. Nós temos o médico, o pobre do médico, né, que quer trabalho e quer boa remuneração e honorários médicos e cuidar bem dos seus pacientes. E nós temos o coitado do paciente. Esse é o que mais sofre, sem sombra de dúvidas. Já está mal, por isso que procurou o médico e às vezes submete a esse tipo de tratamento ou esse tipo de vedação, como o senhor bem colocou, da pacotização. Todos eles querem coisas diferentes. Mas, veja, existe uma relação contratual. Primeiro que existe uma lei, se não me engano é a Lei 13.003, que inclusive estipulou como é que seria a contratualização dos médicos com as operadoras de saúde. Existe também um hedonismo no sentido de se aniquilar a autonomia médica. E a autonomia médica, posso estar com uma amostra viciada porque eu defendo os médicos do Estado de São Paulo junto com a minha diretoria, junto com os conselheiros. A autonomia médica ela tem que ser respeitada. Ela tem que ser respeitada, ela só pode talvez ter algum questionamento quando ela começa a ter uma digressão de estar pautada em forte evidência científica. Então, quando existe uma decisão pautada em autonomia médica, baseada em forte evidência científica, não é a pacotização ou a operadora de saúde que pode ir lá e demover essa autonomia por conta de questões mercantilistas. Mas esse seria um mundo perfeito, porque a gente fala que a autonomia médica baseada em forte evidência científica tem que ser respeitada, então seria só mandar um memorando para a operadora e seria tudo perfeito. Eles usariam o material que o médico está solicitando e dali por diante. Não é isso que acontece. Eles vão manter a negativa glosa. O hospital também. Então, quais caminhos jurígenos para isso? NIP na ANS, que é uma notificação de inquérito preliminar. É o paciente junto com o médico dele que teve autonomia quebrada mandar uma NIP no site da ANS reportando isso que a operadora de saúde está fazendo. Tem efeito, presidente. A ANS se manifesta. Em relação ao hospital, obviamente, mandar um ofício também ao diretor técnico requestando providências diante de uma situação complicada como essa, desde que pautado de razoabilidade, de forma base científica. Não adianta também mandar uma macarronada lá, porque aí não tem como, é indefensável. E já chegando nas últimas análises, aí sim, é por meio de um advogado regularmente inscrito na OAB, ingressar com uma ação judicial e conquistar esse direito por ordem liminar, que vem com certeza também. Por isso que a judicialização explodiu. Tem o nosso amigo, o Fernando Capese, ele como procurador-geral de justiça, ele sabe bem disso. Um dos motivos da judicialização é porque esses 4 atores não se conversam e existe um movimento enorme hoje no Poder Judiciário de milhões
milhões de processos. Então, eu acho que, e obviamente, se a gente admitir que a conduta do diretor técnico, ou mesmo do médico, elas estão à margem do que é esperado como política ética, que tem como esteio o Código de Ética Médica, ou melhor, que está sob o palio do Código de Ética Médica, encaminhar isso para apuração do Conselho Regional de Medicina. Perfeito. Para finalizar, é uma pergunta, é uma resolução, né, em março de 23 anos, não, perdão, 24, sobre o que pode e o que não pode em propaganda médica. Hoje, o senhor poderia dar um briefing, um resumo de como está a possibilidade do médico de fazer a sua propaganda, seu marketing, de uma maneira ética, que ele não entre em confusão com o Código de Ética Médica, porque vai vir a denúncia. Hoje não tem jeito, o cara publicou, está fora do código, vai chegar a cartinha para ele, o e-mail. A gente vai fechar de forma brilhante, porque essa resolução é a resolução 2336. Eu acho que essa resolução, hoje, o médico, né, em geral, ele transita muito nas mídias sociais, até para divulgar os serviços profissionais deles, o Instagram, Facebook, TikTok, o próprio LinkedIn, eles viraram aí ferramentas importantes. Site, por exemplo, é um anacronismo. Então, você grava stories, você põe fotos no feed. Essa resolução 2336, ela mudou a antiga 1974 a 2125 e chegou na 2336. O que a gente percebe com isso? Hoje, nós estamos em 2025. Se a gente pensar no 974, que era, né, do início dos anos 2010, como que se comportava o médico nas mídias sociais naquela época e como ele se comporta hoje em 2025? Bom, eu, Carlos, em 2013, por exemplo, eu nem tinha Instagram, pra você ter noção. Hoje eu tenho. Eu vejo cada coisa, assim, como isso é importante para o médico, só que era mandatório que essas resoluções elas fossem se erigindo a acompanhar também esse movimento de atualização e uso das mídias sociais. E essa 2336, ela virou um trabalho magnífico, teve participação na comissão de representantes do CREMESP, ela, odiernamente, é muito atualizada, e eu acho que os pontos principais, ainda eles vindicam atenção no sentido da mercantilização, do sensacionalismo, no cuidado com antes e depois, no uso, né, de ambientes nosocomiais, ambientes... Bom, para neurocirurgião isso vem, né, a calhar, principalmente residente, o pessoal está entrando, está fazendo lá um acesso, né, cirúrgico importante, está lá com o paciente com a cabeça aberta. Faz um history lá filmando e depois ele publica isso. Tem que tomar um cuidado danado com relação à identificação do paciente, em relação a estar dentro de um bloco cirúrgico. Pacientes ao leite, né? Pode ser operado, não pode. Então, assim, existe realmente uma flexibilização. Tem o CODAME do próprio CREMESP, que inclusive é feito por colegas, né, do senhor, amigo nosso, o próprio coronel, o Roberto Rodrigues, o próprio Alexandre, que tem um olhar muito mais pedagógico do que pegar e ficar, assim, aquela visão vetusta que existia antes de encaçapar o médico. Ah, esse aqui está fazendo uma barbaridade, já põe o cara para responder. Não, é muito pedagógico hoje em dia. Vem cá, olha, doutor Paulo, só que você está com um paciente aqui filmando, abre essa aberta. E ainda, cara, eu acho que está no termo de ajustamento confuso. Exatamente. Condicionar as mídias à legislação. Exatamente. E aí eu acho que fica uma dica de ouro. Tem o termo de ajuste de conduta, que é o TAC? Tem. Mas esse é o primeiro instrumento heróico que o médico denunciado tem que usar, se for possível, obviamente, né? Porque depende de algumas condições. Mas o ideal, presidente, é que a mensagem que eu gostaria de deixar é o seguinte, é que você nem use esse TAC. Se for pensar em médicos que estão aí no início de carreira, inclusive, o melhor é, como vocês estão zero na carreira,
sem nada. O ideal é que você chegue até o final da sua carreira sem nada e só use uma conciliação, TAC, eventualmente, ali nos estertores, né? Quando não tiver mais jeito, porque já está respondendo alguma coisa. Mas o ideal é se manter impoluto e seguir aí a tábua da regra ética, né? Sim. E uma coisa que muitos colocam foto, não, mas eu tenho autorização do paciente. É uma quebra de sigilo. O paciente muitas vezes não sabe o que é sigilo. Ele acha que o fato de autorizar, ele pode colocar, expor uma parte da genitália, uma parte sem. Então é difícil. Em livro científico, congresso é outra coisa. Assim. Então, em ambiente público, né? E foi muito interessante a nossa conversa hoje. Eu pretendo ter mais conversas com o nosso consultor jurídico, com o nosso advogado, Dr. Fernando. Foi um prazer muito grande em tê-los aqui e gostaria das suas palavras finais, Carlos. Primeiro, agradecer o convite ao presidente, à diretoria dele aqui da SBN, dizer que ambientes como esse são importantíssimos e que todo médico tem que se abastecer demais dessas regras éticas, porque é o que vai garantir aí uma carreira padrão ouro, sem dificuldades. Dizer que aqui pela SBN, né, tem um time jurídico que está absolutamente à disposição e lá no Conselho também estamos amplamente à disposição de todas as médicas e médicos aqui do Estado de São Paulo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos e os aguardamos no próximo Café com o Presidente.